Sejam bem-vindos à solução da tarefa que nós vamos fazer o teste com outras funções utilizando aquele mesmo exemplo das gorjetas. Nós já temos essa codificação pronta, vamos somente fazer a execução. Primeiramente instalamos o scikit-fuzzy, temos as importações, definição dos antecedentes, do consequente, que é a gorjeta. Aqui nós definimos as membership functions, já para os atributos que representam os antecedentes, colocamos as faixas dos valores, e também temos para o consequente, que é aqui que está a diferença que nós vamos fazer a implementação. Note que para o baixa, que é a linha azul, nós utilizamos a função sigmoide, que ele faz esse formato do S, passamos o universo, e veja que nós temos dois valores. Vamos começar por esse último, que ele vai indicar aonde que começa o gráfico. Se nós colocarmos o valor igual a 1, veja que ele começa nessa parte inicial, porém, como nós queremos começar com o valor alto e baixando, nós colocamos o valor negativo. E esse valor 5 é o ponto que ele começa a decair essa parte da sigmoide. Por exemplo, se nós colocarmos o valor 2, veja que ele começa a decair antes. Quando nós colocamos esse valor igual a 5, ele começa a decair mais nessa posição 5, que em outras palavras eu posso dizer que vai ser onde vai ficar essa intersecção com essa outra linha, nesse exemplo. Então aqui nós temos a junção tanto da gorjeta baixa quanto da gorjeta média com a linha laranja. E aqui nós temos uma outra função, que é a função gaussiana, que esse conceito, tanto do sigmoide quanto do Gaussian, ele vem lá da matemática, que você pode inclusive verificar mais detalhes. Passamos o universo e o primeiro parâmetro é esse valor 10. Veja que o médio é a linha laranja. Se nós colocarmos o valor 7 e executarmos, note que o ponto central fica exatamente nessa posição 7. Colocando o valor 10, ele vai ficar exatamente nesse ponto da metade, que é o padrão. Aqui temos o valor 3. Se você colocar esse valor igual a 1, ele vai ficar mais achatado. Quanto menor o valor, mais achatado ele vai ficar. Colocando o valor 0, veja que ele acaba nem colocando, ele só fica com o baixa e o alta, que inclusive ele dá alguns warnings. Vamos colocar o valor 5, veja que ele acaba ficando mais alto também, esse ponto. Rodamos novamente, que ele vai começar nesse ponto 0. Então ele vai indicar esse achatamento. E por fim nós temos a gorjeta alta com essa outra função. Se você olhar na documentação, é o p-function, e ele recebe vários parâmetros. O primeiro é a variável independente, que no caso é o universo. Temos o ponto A, que é o foot, ou seja, onde que começa. O ponto B é o ceiling, que é o teto até onde vai o ponto máximo. E aqui nós temos o right ceiling e também esse right foot. Então vamos fazer esse teste. Veja que ele começa no ponto 10. Se você começar no ponto 7, quer dizer que ele começa nessa parte. Vamos indicar então o ponto 10. O ponto 20 é o ponto máximo. Se nós colocarmos, por exemplo, o valor 15, note que ele começa a subir aqui no teto nessa posição 15. Então, se você coloca o valor 20, ele vai ter essa curva mais suave. E com relação a esses dois últimos parâmetros, eles acabam não sendo tão aplicáveis nesse caso. Se você notar, eu coloquei 20 e 20, e se nós observarmos essa descrição, ele vai indicar a parte do topo, onde a função vai começar a cair do número 1. E aqui nós temos o D, que é quando a função chega no 0. Então, nesse caso, colocando 20 e 20, perceba que no ponto 20 ele começa a cair até chegar no 0. Então, se nós, por exemplo, colocássemos o valor 15
aqui o valor 18 e deixamos o valor 20. Veja que ele tem esse desenho onde ele vai começar a cair. O 10 é o ponto inicial, o 15 é quando ele chega no topo com o valor número 1, ele mantém até chegar no número 18, que é essa parte, e ele cai no ponto 20. Você pode fazer um formato parecido com essa linha laranja. Como nesse nosso caso, nós vamos até o 20 com a gorjeta máxima, aqui nós podemos deixar 20 e 20 e ele não vai imprimir essa parte. Ou aqui, inclusive, daria até para colocar o 21. Aí ele não vai aparecer essa parte do gráfico. Agora nós podemos observar que ele tem um intervalo um pouquinho diferente, usando essas funções do que aquela função mais básica, que é a função triangular. Quando você usa essas outras funções, o teu sistema ele fica, de certa forma, mais robusto, dependendo do caso, pois você pode combinar possibilidades de maneiras diferentes. Criamos as regras, são as mesmas de antes, criamos o sistema para fazer a simulação, e aqui eu estou passando o valor 9 e valor 8. Visualizamos o gráfico e veja que ele caiu um pouco com a gorjeta média e um pouco com a gorjeta alta. Então você pode colocar outros valores, por exemplo, 10 e 10, que são os valores máximos. Executamos e veja que ele cai nessa faixa, porém ele acaba pegando um pouquinho da gorjeta média, o que acaba diminuindo um pouco o valor, 17% a gorjeta. Você pode fazer testes para diminuir esses valores caso você queira resultados diferentes. E vamos colocar uma nota baixa, 1 em 1. O valor da gorjeta, 5,66. E note que ele caiu praticamente na metade, entre a gorjeta baixa e a gorjeta média. Então, com isso, nós fechamos a resolução desse exercício, que a ideia foi fazer o teste com essas outras funções para a divisão dos dados. Obrigado e até a próxima aula!